usou alguma vez o decanter? Bom, o decanter nada mais é que uma jarra de vidro utilizada para decantar os vinhos. E esse processo de decantação tem duas utilidades principais. Uma é decantar em si o vinho, que nada mais é do que separar as partes sólidas do líquido. Ou seja, as partes sólidas que estão no vinho vão descer para o fundo do decanter e aí você vai poder servir o líquido sem passar para a taça essas partes sólidas. O que acontece é que o vinho, ao longo do tempo, ele vai gerando resíduos sólidos, que a gente chama de borras, né? Isso podem ser taninos ou antocianos, que são substâncias corantes, ou os taninos, que dão aquela astringência, que secam a boca. Eles ao longo do tempo vão se polimerizando até ficarem na forma sólida, e quando eles ficam na forma sólida, eles precipitam na forma de borras. Ou ainda cristais de tartarato, que são normais de se encontrar no vinho, podem se precipitar também. Então você pode encontrar essas borras escuras no vinho tinto, ou esses cristais transparentes também no vinho. Então, nesse caso, para utilizar um decanter para separar os sólidos do líquido, o ideal é até utilizar um decanter com essa base mais estreita, não utilizar o decanter com essa base tão larga. E isso por quê? Porque normalmente, para um vinho desenvolver essas borras, ele leva pelo menos 7 anos em garrafa. Ainda mais hoje em dia que os produtores de vinho evoluíram nas suas técnicas e eles estão cada vez mais clarificando o vinho melhor. Então o vinho leva mais tempo a produzir borras. Então lá a partir dos 7 anos que pode haver alguma borra no vinho. Um vinho que precisa ser decantado tem maior idade, né? Pelo menos 7 anos, e ele pode vir a oxidar e aí se deteriorar muito rapidamente. Por isso, esse decanter com a base mais estreita, assim o líquido que vai ficar em contato com o ar tem uma menor superfície, né? Vai ter menos ar entrando em contato com o líquido, preservando mais o vinho. Porque você tem vinhos assim que chegam a 20 anos de idade, 30 anos de idade, e às vezes o vinho com essa idade ele já está muito delicado. Se ele oxidar um pouco mais, ele pode perder a sua vibração, pode perder o seu brilho, a sua vida. Então tem que ter muito cuidado com vinhos muito antigos na hora de separar essas borras do líquido. Então o ideal já é até colocar a garrafa de vinho em pé um dia antes de servi-lo, para esses vinhos com mais de 7 anos. A garrafa em pé, já 24 horas antes de abrir, ela já vai depositar as borras no fundo dela. Então no dia que você for beber o vinho, você vai manipular a garrafa com cuidado, sem agitar muito ela, para as borras não subirem de novo para o líquido, e vai colocar a garrafa lentamente no decanter, vertendo pela parede do decanter sem agitar muito o líquido. Quando você olhar que a borra está chegando no ombro da garrafa de vinho, você para a operação para a borra não passar para o decanter. Assim, o que entrar aqui vai ser uma quantidade mínima de borras, o que vai facilitar o seu trabalho depois para decantar esse vinho aqui. Só reforçando que nesse caso de decantação você não quer a aeração do vinho, porque o vinho já está mais velho, você não quer que ele oxide mais, então por isso esse decanter mais estreito e por isso não deixar muito tempo o vinho aqui. Você vai fazer essa operação próximo já de degustar o vinho, né? E aí é sempre bom servir um pouco do vinho e provar para ver se ele precisa ficar mais um tempo no decanter, se ele tem estrutura suficiente para aguentar mais um tempo aqui no decanter, ou se ele tem que ser bebido o quanto antes. Se ele apresentar um pouco de estrutura, aí você pode deixar mais uns 30 minutos, 40 minutos, até separar completamente esses resíduos sólidos do líquido. E daí sim, você cuidadosamente vai servir do decanter na taça de vinho. Já outra situação em que utilizamos o decanter é para aerar o vinho ou arejar o vinho, né? E aí o ideal é utilizar decanters com a base mais larga, como esse aqui. Por quê? Porque aqui vai ter uma superfície maior de contato do líquido com o oxigênio, com o ar, né? Então, o que vai acontecer nesse caso da aeração? Vai acontecer uma aceleração do processo de oxidação do vinho e vai ter um pouco de evaporação de álcool. E quando acontece isso,
Alguns sabores ácidos, alguns sabores amargos do vinho podem ser suavizados, como a sensação alcoólica do vinho muitas vezes diminui um pouco também. Então o vinho costuma ficar um pouco mais macio e às vezes o vinho que tem uns sabores muito nítidos, muito óbvios no começo, passam a apresentar outras nuances, tornando o vinho mais amplo, mais complexo, mais agradável. Assim, quando você utiliza um decanter, podem acontecer três coisas com o vinho. Ou ele vai continuar igual ao que ele estava, ou ele pode melhorar, ou ele pode piorar. Com isso eu vejo três situações apenas para se utilizar um decanter. Uma delas é realmente vinhos mais velhos que possuem borras, vinhos com mais de 7 anos de idade, que você quer separar esses sólidos do líquido. A outra situação é quando o vinho é muito potente, ele está bem agressivo, com muita acidez, muito taninos, muito corpo, o álcool está muito aparente. Então você abre a garrafa de vinho, tomou aquela primeira prova, achou o vinho excessivamente potente, você pode colocar num decanter e deixar aí 30, 40 minutos ou até mais tempo, porque ele pode dar uma suavizada, uma maciada ao longo desse tempo em contato com o ar. E se você já conhece o vinho anteriormente, aí você pode até se programar. Você pode já abrir o vinho 40 minutos, 1 hora antes de começar a degustá-lo, colocá-lo no decanter e aí daqui a 40 minutos, 1 hora, ele já vai estar legal, pronto para você consumi-lo. E a terceira situação que eu vejo que o decanter pode ser útil é quando o vinho tem algum sabor desagradável. Abrir o vinho, ele está com cheiro de enxofre, que é muitas vezes quando o vinho reduz em garrafa, você coloca no decanter para ele ficar em contato com o ar e até de preferência, quando acontece esse caso da redução, você pode mexer o vinho com uma colher de metal. Isso acelera a oxidação do vinho e reverte esse processo de redução. Então esses aromas de enxofre meio desagradáveis, pode lembrar repolho cozido, cebola, até outras coisas, vão embora com mais rapidez. Então são esses três principais casos. Fora esses três casos, muitos vinhos você vai colocar no decanter, não vai resolver muita coisa, porque o vinho não vai melhorar, vai continuar praticamente igual ao que ele estava. Então, se é um vinho que não conhece, você faz uma provinha antes e vê se ele se encaixa em uma dessas três situações para colocá-lo no decanter. Se é um vinho que você já conhece, vou citar aqui um exemplo clássico, que é um vinho Bordeaux Cru Classé de Pauillac, por exemplo, com menos de 20 anos, a gente sabe que esses vinhos ainda vão estar muito vivos, muito duros. Então, é um caso que vale você colocar o vinho no decanter por 1 hora para poder amansar o vinho e ele ficar mais macio, mais agradável. Bom, espero que você tenha pegado essas dicas. Não se esqueça, agora você já pode utilizar o decanter com muito mais propriedade. Tá? E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê aquela curtida e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço, tchau!